Já disparei a gravação para a gente poder ter a aula gravada e depois colocar lá no YouTube, na pastinha lá do nosso curso. O curso nosso é o curso de pós-modernidade, desafios para a Igreja de Cristo, os professores Daniel Galvão e eu, Lúcio Mafra. Esse aqui é o nosso currículo, né? Currículo do nosso curso. Nós já demos essa primeira aula e hoje nós vamos partir para essa segunda aula nossa, que é a aula que fala da pós-modernidade e a sociedade estética e consumista. A gente vai começar a aula de hoje com dois pensamentos sobre a pós-modernidade. O primeiro pensamento é de um antropólogo chamado Neil Smith, que ele resume muito bem a confusão que a gente está vivendo nessa pós-modernidade nossa, na qual a gente está inserido. O que ele fala? Ele fala assim: o Renascimento está morto, o Iluminismo está morto, a racionalidade está morta, o marxismo está morto, o movimento da classe trabalhadora está morto, o estruturalismo está morto e eu já começo a passar mal. É até meio engraçado esse finalzinho dele, mas mostra muito bem o que vem a ser essa pós-modernidade, né? Que é a negação de tudo. Qualquer coisa que existia antes está negado. Qualquer coisa que existia antes está morto, segundo esse mundo pós-moderno que a gente vive. Existe um teólogo e líder batista lá dos Estados Unidos, Albert Mohler, que ele fala para a gente sobre por que a gente precisa estudar e por que a gente precisa compreender o pós-modernismo, né? Precisamos compreender o pós-modernismo, ler os escritos de seus teóricos e aprender a sua linguagem. Isso é muito mais um desafio missionário do que um exercício intelectual. Não podemos nos dirigir a uma cultura pós-moderna a menos que entendamos sua mente. Esse é o principal objetivo da gente estar estudando isso. O objetivo não é que a gente conheça de pós-modernismo, embora a gente acabe conhecendo ao estudá-lo. Mas o objetivo é que, conhecendo sobre a mente e sobre o comportamento pós-modernista, a gente tenha como agir e levar a palavra de Deus para esse mundo que nós vivemos. Porque a gente sabe que os conceitos pós-modernistas, eles são falhos e eles vão ruir. A gente não sabe se vão ruir já, se vão ruir daqui a um tempinho, daqui a um tempo médio, mas que eles vão ruir, vão, porque eles estão completamente longe da palavra de Deus, da verdade de Deus. E nós temos que estar prontos para saber como esse mundo pensa, para que nós possamos levar esse mundo a boa nova do Evangelho de Cristo. O título da nossa aula de hoje é sobre sociedade estética e consumista. Eu queria até no primeiro momento explicar direitinho o que vem a ser essa sociedade estética e consumista, o que é esse título, né? Essa estética que está sendo falada aí, ela está relacionada com a aparência, mas não com a aparência física, como a beleza, mas a aparência como aspecto aquilo que a gente mostra para os outros. É uma mostra superficial à primeira vista que a gente passa para as pessoas. É a exterioridade enganosa, um falso indício, uma ilusão. Essa estética está mais relacionada ao que as pessoas falam, fazem e falam, não ser o que elas de fato são ou acreditam, né? A pessoa fala e faz algo que realmente não é o que ela faria normalmente. Para entendermos melhor essa questão, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, lá na criação do homem, né? O homem foi criado por Deus para se relacionar com outros homens. A semelhança da Trindade, que é o exemplo perfeito de relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam de uma forma tão harmônica e tão amorosa, que é um exemplo para nós. Embora a gente não tenha um relacionamento perfeito com os nossos iguais, nós também temos a necessidade de nos relacionarmos. Nós fomos criados por um Deus relacional e ele colocou isso dentro de nós. A comunicação entre as pessoas no nosso mundo permitiu a criação de redes de informações que foram evoluindo. No começo, a comunicação ela era feita através de gestos, depois passou a fazer através de pinturas nas cavernas,
como tem lá no Piauí, né, as cavernas rupestres, mais tarde através da escrita, aí vieram os livros, o telefone, as mídias, e a tecnologia foi evoluindo até a gente chegar hoje no que nós temos, que é a internet. A configuração em rede, então, ela é característica e peculiar do ser humano. O ser humano se agrupa com seus semelhantes e vai estabelecendo relações de trabalho, de amizade, relações de interesses que se desenvolvem e modificam conforme a trajetória desse ser humano. Assim, o indivíduo ele vai delineando e vai expandindo a rede dele conforme a realidade social na qual ele está inserido. Na internet, ao contrário daquela internet que é chamada de Web 1.0, que existia até vários anos atrás, era uma internet que tinha como características conteúdos de pouca possibilidade de interação, eram conteúdos estáticos. Então, a pessoa ia lá, criava uma página, você ia na página dele, lia aquela página e acabou, absorvia aquele conteúdo e ia para outra página. Até hoje, grande parte da internet é dessa forma. Mas com o surgimento da internet, da Web 2.0, o que passou a acontecer? Passou a ter criação e compartilhamento de conteúdo pelo próprio usuário. O usuário agora, para botar um conteúdo na internet, ele não precisa ser mais um programador. Ele não precisa fazer um curso de programação, ele não precisa saber HTML, JavaScript, CSS. Basta o quê? Ele ter acesso às redes sociais e ali ele já consegue publicar conteúdo. O usuário, então, ele deixou de ser um receptor de informações que alguém colocava na internet e ele passou a atuar como gerador de conteúdo. Essa foi uma das principais contribuições do usuário na Web 2.0. Essa web é também chamada de esse conteúdo dele é chamado de conteúdo colaborativo, porque ele coloca junto com outras pessoas. Então, dentro dessas comunidades, como as redes sociais, por exemplo, o usuário pode produzir o próprio conteúdo dele e compartilhar com outros usuários dentro da internet. Nessa web, ela é também chamada de web colaborativa, ele pode interagir, publicar seus próprios conteúdos e comentar, bem diferente do conceito daquelas páginas estáticas da internet, da web 1.0. Isso foi possibilitando que cada vez mais as pessoas tivessem voz, os usuários tivessem voz e se conectassem dentro da internet. Nada nessas redes sociais é exatamente fixo, e o conteúdo dessas redes é quase que inteiramente formado pelos próprios usuários que estão na rede. Para que a pessoa manifeste, então, a existência dele dentro dessas mídias sociais, é necessário que ela seja vista, ou seja, é necessário que ela interaja. A visibilidade foi levada a um extremo. Essa necessidade é conceituada por uma antropóloga chamada Paula Sibilia. Ela chamou de imperativo da visibilidade. É a necessidade de exposição pessoal, que ela também chama de o show do eu. Ou seja, a intimidade e a vida privada das pessoas passam a ser um espetáculo, impulsionados cada vez mais por essas tecnologias digitais e redes sociais. A gente vê muito isso no Facebook, vê nesses programas de televisão, no BBB, Fazenda e outros programas que tem por aí, onde essa intimidade e a vida privada passaram a ser um espetáculo. Dentro dessas redes sociais, é preciso você ser visto para existir. É preciso você fazer parte dessa rede social, dessas redes sociais, apropriando-se dela e constituindo ali dentro um eu do usuário. Eu me mostro, mas não basta isso, o outro tem que dizer eu te vi. Não basta eu me mostrar e expor as minhas ideias. Eu tenho que ter o joinha, o like, o compartilhamento e os seguidores. Sendo assim, para ser visto, né, os usuários, então, eles constroem uma comunicação de diferente maneira. Nesses meios virtuais, por conta da ausência de informações que a gente tem na interação quando é face a face, o usuário, então, ele passa a ser julgado e percebido pelas palavras.
Você, quando conversa com a pessoa, você julga ele ou você recebe o que ele fala, não só pelas palavras, mas você recebe pelo contato, você recebe pelo olho no olho, você recebe pela postura, você recebe por uma série de outras coisas. Nas redes sociais, não. Os usuários eles são julgados e percebidos pelas suas palavras, né? Há algum tempo, aquela famosa prova de existência do Descartes, penso, logo existo, foi substituída e foi rejeitada por essa versão mais atualizada aí na nossa era da comunicação de massa, aí, sou visto, logo existo. Quanto mais pessoas podem escolher me ver, mais é convincente de que eu estou aqui. Segundo Bauman, que é aquele sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que eu falei na aula passada, escreveu aquele livro Modernidade Líquida, em que ele chama a pós-modernidade de modernidade líquida. Segundo Bauman, desse modo, o fazer sobre o qual se escrevem mensagens talvez não tenha muita importância. Basta estou comendo pizza de 4 queijos, ou eu estou olhando pela janela, ou com sono indo para a cama, ou morto de tédio, ou como está aí na tela. Está morto de tédio Romeu. Romeu é quem? Um gatinho que está ali na foto. Estou encantada com esse manacá, fico olhando pela janela do meu apartamento, estou na Moca, em São Paulo, aí bate a foto da árvore. O outro aqui coloca um monte de hashtag, dormindo, sono, soninho, com sono, dormingou, só alegria. O outro aqui coloca uma pizza e lá em cima está escrito assim, esse mês vai ter vídeo da revanche com a pizza de 70 centímetros, ele vai comer uma pizza de 70 centímetros e vai postar para as pessoas verem. Ou seja, o que o usuário e todos os iguais que compartilham daquele ambiente de rede onde ele está são levados a compreender é que a única coisa que importa é saber contar para todo mundo o que você está fazendo. Nesse momento, em qualquer outro momento, o que importa é ser visto. O ato de contar, ou de expor uma opinião, não é exatamente o que importa dentro da rede social. O que importa é ser visto, é ter voz. O objetivo agora é o de criar subcelebridades. Quanto maior a frequência das minhas mensagens, quanto mais pessoas visitarem o meu Facebook, mais chance eu vou ter de me tornar famoso. É isso que a pós-modernidade das redes sociais vem trazer para a gente. Segundo Bauman, o modo e as razões como as mídias sociais são utilizadas são determinadas pelo usuário. Se o indivíduo utiliza as mídias sociais, é porque traz consigo uma necessidade que precisa ser preenchida. Ou seja, o Bauman faz uma análise dizendo o seguinte: será que foi a tecnologia que levou as pessoas a agirem desse modo? E ele conclui, dentro da análise dele, que não foi a tecnologia que criou nas pessoas essas necessidades. Essas necessidades já existiam dentro da pessoa, por causa do mundo em que a gente vive. E essa necessidade ganhou força a partir do momento que passou a existir uma tecnologia onde a pessoa pudesse mostrar ou pudesse sanar essa dificuldade e essa necessidade que ela tinha. Uma das características desse mundo líquido pós-moderno, que a gente falou na aula passada, é a fugacidade das relações. As relações são rápidas. Nada é exatamente certo nem duradouro. Não há tempo certo. Há um individualismo muito grande em volta de todas as relações. Talvez por isso as pessoas tenham sentido a necessidade de se conectar umas às outras pelas mídias sociais. Então, o raciocínio que ele faz é esse. Como o mundo pós-moderno, as pessoas não têm nada certo, não tem duradouro e não tem relações permanentes, as pessoas que são seres relacionais, que esse Bauman talvez não saiba, porque eu não sei se ele é crente, mas Deus criou o ser humano relacional, as pessoas têm necessidade de se relacionar. E aí apareceu uma tecnologia que possibilitou essa comunicação e esse relacionamento, né? Os diversos aplicativos hoje oferecidos pela internet, como, por exemplo, Avatar, que você pode escolher a cor da pele, a cor dos olhos, do cabelo, o tipo do corpo, o ambiente em que esse avatar vai viver, é uma espécie de realidade paralela onde os usuários constroem identidade que não necessariamente são iguais à identidade dele. Eu posso ser uma pessoa careca e botar o meu avatar de cabeludo, com um brinco na orelha, parecendo uma pessoa jovem. Eu posso ser uma pessoa
mais velha colocando lá um avatar de uma criança. E isso até é muito usado para crime hoje em dia, né? Essa possibilidade de você não ser você dentro da rede, né? Nas comunidades, então, o indivíduo ele realiza o sonho de ser tudo aquilo que ele quer ser. Pelo menos ele tem a chance de apresentar um discurso em que ele se coloca daquela forma que ele gostaria de ser. Esse poder concedido pelas redes sociais não se resume a possibilitar a criação de modelo de sujeitos ou modelo de pessoas e exibir, mas também de reunir um grupo de pessoas com as características semelhantes e excluir aqueles que diferem desse modelo. Então, eu posso ter um grupo que falam em que eu me coloque com uma determinada característica e outras pessoas na rede que têm aquela característica ou que almejam ter aquela característica acabam se agrupando a mim. E isso vai formando um grupo de pessoas, né? Esse poder concebido pelas redes sociais, então, ele não se resume a possibilitar essa criação, mas também de reunir pessoas em volta deles. A internet, então, ela ampliou o conceito de liberdade de expressão, possibilitou que, por maior que fossem as peculiaridades, o indivíduo sempre consegue encontrar alguém como ele para interagir. Você pode criar a sua identidade na internet a mais estranha possível. Sempre vai ter alguém, sempre vai encontrar alguém que vai interagir com você e que vai ter afinidade com aquilo que foi criado, né? Ainda que o indivíduo tenha a falsa ideia de que, ao entrar na rede, ele está sendo autorrepresentado, eu estou sendo original, eu estou sendo diferente dos demais, eu estou mostrando a minha personalidade, na realidade, o que ocorre é um declínio da individualidade. Tem um sociólogo francês chamado Michael Maffezoli. Ele fala que, com a necessidade de identificação com o grupo, há um descolamento do próprio ego em nome do ego do grupo. É o que ele chama de tribalismo pós-moderno. Ou seja, eu estou fazendo parte de um grupo, aquele grupo está me aceitando com aquela identidade que eu criei na internet. Para eu permanecer naquele grupo, eu tenho que abrir mão da minha própria identidade pessoal e continuar com aquela identidade de fantasia que eu criei, porque senão o grupo me exclui. E isso vão formando essas tribos pós-modernas. Segundo ele ainda, nessas tribos urbanas, o inconsciente é quem governa, né? O ego do grupo é que governa, o inconsciente é quem governa. Essas comunidades são comunidades emocionais e elas têm algumas características, como, por exemplo, o aspecto transitório, a inscrição limitada ao local, a valoração estética da imagem, não a valoração estética aqui falando de beleza, mas a valoração estética, assim, eu tenho que parecer algo que aquele grupo valoriza. A ausência de organização e de estrutura cotidiana, não existe uma censura naquele grupo, não existe nada a não ser aquilo que o próprio grupo elege, o inconsciente do grupo é que vai governar. E principal, e infelizmente, a família perde o seu valor como célula máter da sociedade. As pessoas passam a viver praticamente nesse grupo, né? A família passa a ser substituída pelo acolhimento ilusório que essas tribos dão. Então, a minha família pode estar despedaçada, mas lá no meu Facebook, lá no meu grupo de Instagram, lá no meu grupo de Twitter, eu sou respeitado, eu sou acolhido e eu recebo lá eu tenho uma sensação ilusória de que eu estou sendo acolhido. Só que, na verdade, não sou eu que estou ali. Quem está ali é o meu avatar. É algo que eu criei que não é a minha personalidade, que não sou eu, né? É preciso, então, colocar rosto, foto, informações que gerem empatia e individualidade nessas relações presentes nas redes sociais. É preciso criar uma identidade. Algumas mídias sociais permitem a criação de personas. Não sei se vocês já ouviram falar de persona. Persona era uma máscara. Vocês já viram, não sei se vocês viram algum filme em que aparecia algum teatro grego, os atores representando no teatro grego, eles falavam e andavam no palco segurando uma máscara ou com uma máscara presa na cabeça.
Essa máscara servia para identificar qual que era o personagem que ele estava interpretando. Essa máscara é chamada de persona. Por isso que tem esse termo persona hoje nas redes sociais. Então, algumas mídias sociais permitem criar essas personas, que são perfis que, apesar de eles serem administrados por mim, eles não se identificam com a minha identidade real. Por quê? Porque eu vou colocar ali algo que seja valorizado pelo grupo. O meu perfil que eu vou colocar ali não necessariamente tem que ser o meu perfil pessoal, tem que ser o meu perfil offline, vamos chamar assim, né? Houve um tempo, então, em que a identidade ela era dada com o nascimento da pessoa. A mobilidade social não era uma realidade. As pessoas nasciam e morriam com uma instância aparentemente fixa e imutável. A identidade humana de uma pessoa, então, ela era determinada fundamentalmente pelo trabalho produtivo dela, desempenhado na divisão social do trabalho. Hoje não é assim. Ela é fruto de determinadas escolhas em meio a inúmeras possibilidades. Eu escolho qual a identidade que eu quero ter numa rede social. Eu sou um homem, mas eu quero ter uma identidade de uma mulher lá dentro. Ou eu sou uma mulher, quero ter a identidade de um homem. Finalmente, então, surge a ideia do que é o sujeito pós-moderno. Por ele ser pelo mundo pós-moderno ser fundamentalmente marcado por essa liquidez e fluidez que a gente falou na aula passada, nós estamos inseridos num mundo fluido, né, de rápidas transformações. A identidade do indivíduo, então, ela passa a ser fluida também, porosa e de difícil delimitação. A identidade de uma pessoa passa a ser múltipla e multifacetada. Eu posso ter identidade num grupo e tenho outra identidade em outro, e tenho outra identidade em outro, e eu tenho multi-identidades. Por quê? Porque cada grupo tem um código, tem um subconsciente, cada grupo tem um ego, cada grupo tem comportamentos que comportam ele, que governam ele. Então, dentro de um determinado grupo, eu tenho um comportamento, dentro de outro grupo, eu tenho outro. E a minha identidade passa a ser de acordo com o grupo em que eu estou. A identidade, então, deixa de ser algo dado com o nascimento e passa a ser conceituada como algo em constante construção e transformação. Não se trata mais de uma coisa imposta, mas do produto de escolhas. Não mais uma questão de ser, mas uma questão de tornar-se. Então, eu escolho qual é a minha identidade ou quais são as minhas identidades. As redes sociais, então, elas se mostraram como um cenário perfeito para isso. Eu posso construir e divulgar a identidade ou as identidades que eu tiver sem problema nenhum. Eu sou responsável, eu como usuário, sou responsável por agregar sentido às coisas que eu coloco na rede. Então, eu vinculo nas redes sociais aquilo que o usuário vincula nas redes sociais aquilo que ele é ou aquilo que ele almeja ser. É um espaço de construção de identidades. Um local onde que todos aqueles que se identificam, eles se reúnem sob a perspectiva do pertencimento. Eu estou aqui porque eu me sinto parte desse grupo. E essa minha faceta da minha identidade que eu expresso nesse grupo é acolhida por todo o grupo. Então, eu pertenço a uma determinada comunidade virtual e compartilho o mesmo território, os mesmos sentimentos e as mesmas impressões a respeito de um determinado assunto ou de vários assuntos que aquele grupo trate. Então, esse pertencimento passou a ser uma exibição, é um exibir-se da forma que se achar mais conveniente, carregando comigo, carregando consigo a segurança de que eu vou ter ao meu lado várias pessoas que pensam da mesma forma, e assim reforça o ideal do grupo. Então, por mais que eu possa achar que uma ideia minha no mundo real ela não seja boa, no grupo ela pode ser, porque o grupo ele pensa como eu, naquele aspecto ali e para aquela identidade que eu deixei transparecer dentro do grupo. Então, na relação das redes sociais agora, o nós é visto como uma regra e algo que tem que ser seguido e apoiado. Os outros são desvio de regra, algo que tem que ser evitado e muitas vezes até repudiado. Como disse um cientista político americano, ele falou: a realidade não é o que costumava ser e jamais o será novamente. Agora, a humanidade é maior de idade. Faremos nossa própria verdade
definiremos nossa própria realidade e nos empenharemos pela nossa autoestima. A febre de aprovação que as redes sociais provocam e a hipocrisia, elas são coisas irmãs. E elas só proliferam nos meios em que a ausência de prioridades é a escolha do dia. Ainda que não deliberada, o que também acaba representando uma decisão, né? A sinceridade e a honestidade diante dos próprios princípios e valores não parecem mais algo tão importante. O que vale mesmo é a percepção dos outros, como lidamos com suas expectativas e o quanto somos capazes de fingir para sermos aceitos. A rede social, eu não consigo ver a pessoa, eu não consigo conviver com a pessoa no dia a dia para saber se aquilo que ela está falando que é real, né? Em função desse tipo de relacionamento, ansiedade, angústia, dificuldade com as frustrações, depressão, ruína financeira, são algumas consequências para você sustentar o que é falso nessas redes sociais. Talvez uma das explicações para escolhas nesse sentido seja a dureza da realidade, traduzida na falta de perspectiva que a vida real impõe. A vida real é tão dura, a realidade é tão dura, eu tenho tão pouca falta de perspectiva aqui, mas na rede social eu me solto, na rede social eu extravaso, na rede social eu sou mais eu, na rede social as pessoas gostam de mim, uma ilusão, né? Porque as pessoas não te conhecem, como é que elas vão gostar de você? Elas conhecem aquela identidade que você criou na rede social. Mas, diante disso, criar e viver em uma realidade paralela, colorida, parece ser a saída ideal para confortar e amenizar as coisas. Só que isso é um engano. E isso vem junto com isso um preço e uma consequência. O preço é que normalmente é a coisa que normalmente a gente subestima, né? Preço normalmente o que se paga por isso, ninguém para pensar. Agora, a consequência é pior ainda, porque ela nem é avaliada. O mundo paralelo, ele acaba, na verdade, se transformando numa obrigação cotidiana. Então, você acaba escravizado com aquilo. Você tem que receber like, você tem que ser visto, você tem que falar sobre tudo, você tem que ter opinião sobre tudo. Você não tem que ouvir mais a opinião dos outros, você tem que ter, você até vê a dos outros, dá um like ou não, mas você também tem que ter a sua, você tem que expor a sua opinião. Então você passa a uma escravidão cotidiana, em que você tem a obrigação de se manifestar na rede. E isso começa a afetar a única coisa que realmente existe, que é a sua vida real. Por quê? Porque você passa mais tempo na rede do que na sua vida real, ou muito tempo na rede, deixando de ter tempo para a sua vida real. A liberdade, então, da gente postar na rede o que a gente quer, que em princípio seria algo fantástico, porque você postar o que você quiser, leva a gente a pensar assim, eu controlo o que eu penso e o que eu compartilho. Só que isso acaba sendo trocado por uma liberdade vigiada. Eu posto, mas eu não quero ser julgado mal, então eu só posto aquilo em que eu sei que eu vou ser julgado bem. Então a gente julga e somos julgados muito mais pelo que compartilhamos e mostramos, e não pelo que a gente realmente é. Porque o que a gente realmente é não está ali. O que está ali é uma parte da gente, ou uma faceta, ou uma identidade construída, né? O curioso, óbvio, é que se trata de um círculo vicioso. Julgamos os demais pelo que postam, ao mesmo tempo em que mudamos o que postamos para agradar e impressionar as pessoas. Através das redes sociais, a gente julga e mente mais, enquanto cobrados menos julgamento e mais autenticidade. Você vai para a rede social e cobra que as pessoas julguem menos e as pessoas sejam mais verdadeiras. Só que você mesmo acaba julgando e sendo falsa, não sendo verdadeira, né? Por exemplo, nesse tempo de pandemia agora, o Daniel estava falando comigo, uma coisa interessante, muitos artistas apoiam essas medidas de controle do contágio, aliás, da pandemia, e eles falam para as pessoas não saírem de casa, mas eles mesmos saem, se reúnem, vão às praias,
É o famoso façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eles falam não o que eles acreditam, mas o que acham que vai dar mais ibope, o que vai lacrar. Eu frequento festas, mas se diante de uma mídia, diante de um repórter me perguntando o que eu acho disso, eu não vou falar que eu frequento festa, eu vou falar que eu sou contra frequentar a festa, porque eu sei que isso é que vai ter ibope hoje em dia. Então eu falo para não sair, para não ir à praia e tal, mas eu estou indo, né? É, essa questão de você procurar o que dá mais ibope vem muito de encontro também, é um termo que está sendo muito usado hoje nas redes sociais, que é o famoso lacrar, né? Lacrar é quando alguém faz algo com sucesso estrondoso. Você fez bem feito, você arrasou. Você fez algo tão bem que você encerrou o assunto. Ninguém mais coloca nada sobre isso. Calou os críticos, deixou todo mundo sem argumento. Então, esse é um ambiente de rede social hoje, um ambiente de hipocrisia, um ambiente em que a pessoa acaba mostrando ali algo que ela não é e se comportando de uma forma que normalmente ela não se comportaria, né? Agora, apesar de tudo, nós somos crentes, nós estamos na igreja, apesar desse mundo, nós servimos a um Deus, né? E a igreja deve continuar no caminho do Senhor. O Albert Moller Jr. ele fala o seguinte: a igreja deve continuar a ser o povo da verdade, apegando-se às reivindicações de Cristo e batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra de Deus, lá em Colossenses, Paulo nos fala: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E também lá em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É incompatível, então, o cristianismo com personas, perfis, ou com qualquer coisa que reflita uma visão mentirosa nossa para quem quer que seja. Como embaixadores do reino de Deus, nós devemos estar sempre atentos aos nossos comportamentos em qualquer lugar, inclusive na internet e nas redes sociais. Tudo que fizermos deve refletir o caráter e a glória de Jesus Cristo, aquele de quem somos embaixadores. Lá em 1 Coríntios também, Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. É como se estivesse falando assim: portanto, quer entre na internet, quer entre numa rede social, quer quer você participe do YouTube, faça tudo para a glória de Deus. Não use esses meios para se tornar causa de tropeço para ninguém. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Muitas vezes a gente age nessas redes sociais como todo mundo está agindo. Então nós não somos diferentes deles. Nós somos mais um ali dentro. A gente esquece a nossa identidade de cristão e a gente mostra ali a identidade que o grupo quer ver, né? Vamos um pouquinho mais à frente, então. Como a identidade, então, de uma pessoa, a gente já viu que é algo muito variável, no mundo pós-moderno é possível escolher a própria identidade. Tudo que eu tenho que fazer é comprar os símbolos certos de status para manter. Aqui nós já estamos falando um pouco fora da rede social, né? Porque na rede social você não tem como saber o que você tem. Você só tem que saber o que é dito ali. Mas no mundo pós-moderno, tudo que a gente tem que fazer é comprar o símbolo certo de status para a gente manter as aparências e criar situações e momentos capazes de impressionar os demais da tribo. Roupa de grife, viagens, carros, restaurantes de luxo, lugares bacanas a serem frequentados. O consumo é hoje uma extensão do estilo de vida a ser promovido, se não o próprio estilo de vida, para uma grande parte de pessoas. Então, a pessoa dentro das redes sociais, e mesmo no dia a dia,
passa a usar o consumismo como uma forma de autoafirmação, como uma forma de trazer segurança para ele, de mostrar para os outros como é bom aquilo que ele está vivendo, como é legal. Um amigo meu fala, você pode comer feijão com arroz a semana inteira, mas no domingo você vai num churrasco, você fotografa e bota na rede, né? Então, uma famosa descoberta da economia do século passado é somos o que compramos. Talvez essa tenha sido a maior descoberta, é migrar a necessidade para a emoção. Antes, no mundo moderno e principalmente no mundo antigo, você comprava aquilo que você tinha necessidade. Eu necessito de algo. Agora não, as compras são envolvidas de emoção. Você passa do essencial para o subjetivo. Você faz com que as pessoas alimentem sonhos, o que é muito interessante para esse mundo pós-moderno, né? Então, você, por exemplo, tem o sonho de ter um status ou de ter alguma coisa, e você adquirir aquele bem te dá a ilusão de que você vai passar a ter esse status. As dívidas, portanto, elas são uma constante na vida de quem se vende como uma caricatura. Você paga caro para manter um status que não é natural, fabricado a partir de muita competição de ego e sem nenhuma relação íntima e de amor sincero. Portanto, incapaz de abordar a verdade do que se passa naquele ambiente, na sua vida. Tem um filósofo francês, Gilles Lipovetsky, é difícil pronunciar o nome dele, mas o que ele falou é uma coisa interessante. Na sociedade moderna, as pessoas, em geral, consomem para sanar seus vazios interiores, tornando-se escravos e escravas do consumismo. Nesse diapasão, é deixado de lado o consumo que serve estritamente para o sustento e as necessidades básicas, para direcionar o consumo em busca de status e poder. O pós-modernismo e o consumismo, então, eles parecem que foram feitos um para o outro. Eles casam tão bem, parece que foi feito um para o outro. Vamos entender melhor, então, essa questão do consumismo. A gente já deixou um pouco de lado a questão da estética das redes sociais, estamos falando agora também da estética do consumismo, que não deixa de ser uma estética, né? Eu consumo para aparentar algo que eu não sou, para aparentar um status e um poder, né? Ou para mostrar o status e poder que eu tenho. Vamos ver, então, três características do consumismo. A primeira delas, o consumismo é um tipo de evangelho secular. O que é o evangelho? Evangelhos são boas novas, né? O evangelho cristão traz as boas novas de que Deus fez o mundo, Deus nos deu Cristo para poder nos perdoar, morreu por nós na cruz. Essas são as boas novas do evangelho nosso. Evangelho secular, o que ele oferece para as pessoas? Ele oferece felicidade por meio dos bens materiais. Só que essa felicidade, ela escapa das mãos. É como se tentar manter água na sua mão. Por mais que você feche a mão, ela sai pelos dedos. Por quê? Porque após cada compra que você fizer, no dia seguinte você descobre que aquilo que você comprou já está velho, já tem outra coisa nova no mercado, então você tem que ir comprar aquela coisa nova também. É a corrida para o celular, né? Você procura, o cara comprou um celular hoje, comprou o iPhone 30 e falou: Poxa, que legal, sou top, gente. Olha aqui, eu e meu iPhone, aí bota na rede. Aí o colega dele lá do grupo na rede bota: Olha eu e meu iPhone 31, né? Então você acabou de comprar o 30, já lançou o 31 e seu colega já tem. Você vai ter que querer ir para o 31 também. Por quê? Porque é uma competição de ego, né? O consumismo acaba se transformando nisso. Então, esse evangelho que é oferecido, essa felicidade, ela ostenta o ideal da satisfação pessoal, onde o consumidor ele deve sempre sair com a sensação de bem-estar, seja lá o que ele tenha comprado. Seja o que você comprou, você tem que sair com a sensação de bem-estar por ter feito aquela compra. Acabe com a tristeza, faça uma boa compra. É isso que o mundo consumista e pós-moderno fala. Isso é conhecido como terapia do varejo. Tá? Se alguém estiver se sentindo deprimido, chateado, esse alguém pode melhorar saindo e comprando algo novo.
Você está triste, terminou o namoro, terminou um relacionamento, pega seu cartão de crédito, vai para um shopping, você vai ficar feliz, você vai ficar tranquilo, você vai esquecer desse problema seu. Por quê? É a terapia do varejo. Você vai consumir, porque o consumo vai te trazer felicidade. Você não vai lá para comprar algo que você precisa, você vai lá para curar um problema existencial seu, um problema psicológico seu, para curar uma tristeza que você tem, né? Outras considerações, como obrigações para com a sociedade, padrões morais antiquados, tudo isso é posto de lado. Você merece, vai lá. Esse é o máximo da filosofia pós-moderna, né? Você merece. Tá? Outra característica é a primazia da escolha pessoal. Não basta apenas oferecer coisas. O consumismo oferece grande variedade de opções. O consumista, a pessoa que vai comprar, nós que vamos comprar, nós temos que ter o prazer da escolha pessoal. Nós temos que ver 10 notebooks e ter o prazer de escolher o que eu quero ali dentro. Eu vejo 10 latas de óleo lá na prateleira para comprar e eu tenho que ter o prazer de consumir e escolher a que eu quero. Tudo que eu vou comprar, existem milhares de opções, existe um número muito grande de opção. E essa escolha acabou se transformando num prazer, né? Parte da agitação do comunismo, do consumismo, é esse, o prazer da escolha pessoal. Por quê? Porque nessa escolha pessoal eu expresso quem eu sou, eu expresso a minha individualidade. Basta você ver os jovens, como é que é o comportamento de muitos jovens. Você junta jovens com a roupa certa e a música certa, você tem um jovem autoafirmado ali. Você tem um jovem que tem uma postura e que ele se sente acolhido num grupo e a autoafirmação dele valorizada. As escolhas pessoais, então, elas são de extrema importância nesse ambiente pós-moderno. Já que o ambiente pós-moderno afirma que a única verdade é a minha verdade, então você me dá 10 opções de escolha e eu vou escolher a minha escolha. A minha escolha vai ser essa. E eu escolhi, e aquilo ali passou a ser importante para mim em função disso. Mais uma vez aqui, o consumismo ele dá um destaque perfeito dessa visão pós-moderna. A terceira característica, como nós já vimos, o pós-modernismo é um modo de vida que valoriza o tangível e o imediato. O que pode ser tocado, sentido, visto, ouvido, cheirado, isso é que é valorizado, que eu posso experimentar agora. Faça agora porque você pode não querer fazer amanhã. Então faça logo. O mercado de consumo oferece essa nova satisfação exatamente para suprir essa necessidade, coisas de imediato. É um fast food, é um crédito imediato, é algo rápido. Você quer comprar um carro, é fácil comprar, é rápido comprar. Entra aqui na loja em 40 minutos, em 1 hora, em 2 horas, você sai com o seu carro, sai dirigindo o seu carro. Então tudo ficou fácil, tudo ficou rápido. Não é preciso esperar, não tem graça você esperar por algo. Você pode ter tudo agora, e o agora é o que conta, agora é o que vale. Então, há uma expectativa de gratificação rápida e pessoal, e o consumismo procura preencher e explorar isso. Falei muito sobre as características desse mundo pós-moderno agora. Quando a gente volta os olhos para a igreja, como é que esse consumismo ele afeta a igreja? Como é que esse consumismo afeta a Igreja de Cristo hoje, né? Primeiro ponto, o consumismo ele afeta o discipulado. Por quê? Como cristãos, nós só podemos utilizar o mundo material adequadamente, uma vez que ele nos revela, nos leva a agradecer a Deus e a direcionar a vida. Qualquer relação entre o que afirmamos e o comportamento moral que se espera de nós não é esperado por esse mundo. Então, isso acaba deturpando o discipulado cristão. Você falar que você é cristão não passa a credibilidade de que você age como cristão. Porque não se espera que você fale uma coisa e haja de acordo com aquela coisa. Segundo, ele afeta a nossa mensagem. Por quê? Porque a gente vem falar de um Deus que é absoluto, a gente vem falar de coisas que são válidas, princípios morais de Deus que são válidas para o mundo, para todos os tempos.
E a sociedade hoje ela é incrédula, ela abandonou essas características de moral absoluta, ela abandonou verdades absolutas. E isso prejudica, então, a nossa mensagem, a mensagem que nós vamos levar. Prejudica também a nossa comunidade. Por quê? O consumismo ele é muito individualista e gira em torno do eu. Então, possuir bens é ter poder como indivíduo. Você não se preocupa com as outras pessoas. Mas Deus nos convida para que a gente deixe o isolamento de lado do individualismo e que a gente faça parte da família de Cristo, da igreja. Ele quer que a gente participe e nos envolva com as outras pessoas. Ele quer que a gente exercite os nossos dons para o bem das outras pessoas. E isso que o consumismo ele prega justamente o contrário, é você se preocupar com você, né? Mais uma vez, então, essa atitude básica do consumismo está em conflito com a vontade de Deus. Ele afeta também o nosso compromisso. Por quê? Porque da mesma forma que a gente consome as coisas no mundo, a gente acaba querendo consumir a igreja. A igreja, então, ela é usada por muitos, como um supermercado espiritual. A gente corre para a igreja para satisfazer a necessidade, né? Eu tenho uma necessidade, eu vou para uma igreja e começo a ficar ali dentro da igreja. Se essa igreja parou de satisfazer aquela minha necessidade, eu procuro outra. É como produtos numa prateleira de supermercado. Hoje eu estou me sentindo triste. Qual é o pastor que aborda melhor essa questão da tristeza, hein? Eu vou ouvir o pastor X. Aí eu abro na internet e vou ouvir uma pregação dele. Ou então vou na igreja dele quando é na minha região. Hoje eu estou me sentindo dessa forma. Qual igreja que eu vou? Não, hoje eu estou muito alegre. Eu vou na igreja que tem muito louvor, porque eu quero cantar louvor e assim vai. Eu quero ficar 2 horas cantando louvor. Hoje não quero pregação, não. E assim a gente vai tratando a igreja de Cristo como se fosse uma prateleira de supermercado. Não estou dizendo que a gente não deve escolher igreja, tá, gente? É lógico que a gente tem que escolher igreja e tem que optar por uma. Mas uma vez que a gente escolheu uma igreja, a gente deve permanecer nela, nos envolver em amor com essa igreja e deixar Deus nos usar como bênção dentro daquela igreja e deixar que as outras pessoas sejam bênção para nós ali dentro também, né? Um terceiro aspecto que o consumismo afeta é a nossa adoração. Por quê? Porque uma característica dessa sociedade de consumo é determinada pela televisão e pela preocupação com a imagem e não com o conteúdo. Então, a igreja pode passar a ser, se a pessoa não estiver atenta, como parte de um palco, de um teatro, de um lugar de verdadeiro compromisso com Deus. Você vai para a igreja, você fala que crê nisso, fala que crê aquilo, você se comporta de uma determinada maneira e segunda-feira, não, agora eu estou no mundo, agora é diferente, né? Essa é fácil para os cristãos ver a igreja como parte de um palco. Alguns cristãos, pelo menos, né? Concluindo a nossa aula, o apóstolo Paulo ele já nos alertava lá em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso leva a gente a pensar o quê? O que eu tenho a dizer numa rede social vai trazer graça para as pessoas que vão ler aquilo? O que eu tenho a falar para as pessoas com quem eu convivo, ou numa reunião, ou num bate-papo do Zoom, o que eu tenho a falar ali vai trazer graça para essas pessoas? Elas vão aumentar o entendimento delas, vão obter um discernimento maior da Bíblia sobre esse assunto? Minhas palavras vão mostrar Cristo a essas pessoas, ou o que eu escrevo está mostrando Cristo para essas pessoas? Ou o que eu vou dizer é apenas um vento, um sopro, que vai entrar ali e não vai fazer diferença nenhuma? Eu vou trazer luz ou eu vou trazer apenas calor para aquele grupo? O que nós temos a dizer pode ser correto, mas isso não quer dizer que deva necessariamente ser dito. Nós temos que edificar as pessoas. Nós temos que transmitir graça às pessoas que ouvem. E essa tem que ser uma preocupação nossa, não só na linguagem falada, mas também na linguagem escrita nas redes sociais. Em Colossenses, Paulo fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai
as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente deve sempre nos perguntar: estou dizendo isso de uma forma que representa Cristo? Pessoas como nós, cristãos, que experimentamos a graça de Deus, a gente deve falar de modo a exibir essa graça que a gente recebeu. Alguns comportamentos em redes sociais, algumas discussões em redes sociais, alguns palavrões, alguns comportamentos intransigentes com respeito à política, com respeito ao esporte, com respeito a uma série de coisas, não fazem parte ou não deveriam fazer parte de alguém que está querendo transmitir a graça que ele recebeu de Deus. Então, geralmente, se a gente publica, a primeira coisa que vem à nossa mente sobre uma determinada questão, se a gente não lê para ver se aquilo vai ser percebido daquela forma que eu estou querendo transmitir, a gente pode acabar trazendo vergonha sobre Cristo e sobre a Igreja de Cristo, através desse discurso imprudente nosso. Uma pessoa que está fora da igreja vai olhar e vai falar assim: poxa, depois ainda se diz cristão. Olha aqui o que ele postou na rede. Olha, ainda se diz cristão, olha aqui onde é que ele está. Olha o que ele está bebendo. Olha o que ele está fazendo. E ainda fala que é cristão, né? Emitir opiniões impensadas e que ofendem os outros é um sinal de tremenda tolice. Isso demonstra falta de amor pelos nossos próximos e não honra em nada a Jesus. Como cristãos, então, a gente precisa lembrar que nós somos cristãos em primeiro lugar. Antes de ser um sujeito político, nós somos um sujeito cristão. Antes de ser qualquer coisa, nós somos cristãos. Nós dedicamos a nossa vida a servir a obra de Cristo. E nós temos que mostrar isso para o mundo. Então, antes de postar qualquer coisa, antes de conversar sobre qualquer coisa, vamos pensar nisso. Vamos pensar, eu estou sendo cristão aqui, eu estou mostrando Cristo para essas pessoas, né? Nós representamos o Rei Jesus e a sua igreja. Quando a gente fala, nossa fala deveria refletir as prioridades e o caráter do nosso rei e do seu reino. Essa preocupação significa que a gente precisa tomar cuidado extra e considerar os comportamentos e as palavras que a gente diz online. Eu vou encerrar nossa aula de hoje com uma última slide, com uma reflexão daquele teólogo que eu mostrei aqui atrás, o Albert Moller Jr. Ele fala o seguinte: essa é uma era de grandes oportunidades para a evangelização, pois à medida que os deuses do pós-modernismo morrem, a igreja testemunha a palavra da vida. Em meio a uma era pós-moderna, nossa tarefa é testemunhar a verdade e recolher os cacos à medida que a cultura se despedaça. Gente, o pós-modernismo não vai durar. Ele está completamente fora da palavra de Deus, nós sabemos disso. Nós é que vamos catar esses cacos, nós, a Igreja de Cristo, e nós temos que testemunhar essa palavra da vida. É isso que está dito aqui. Eu espero que, assim como tocou toda essa mensagem no meu coração, me levou a ter a refletir melhor sobre a minha responsabilidade nessa situação toda, eu espero que isso também possa ter ajudado os irmãos a fazer essa reflexão. Tá? Aqui está o link da avaliação da aula. Tá? Vocês já devem ter da aula passada, né? Vou parar aqui o compartilhamento. Opa, a turminha está aí ainda. Gente, eu sei que está no finalzinho já da aula, mas alguém quer comentar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Murilo, quer falar alguma coisa, Murilo? Hoje foi bem explicativo. Eu não tenho o que falar. Não tem, não? E aí, Ricardo, tudo bom? Ah, agora está Opa, melhor todo mundo tranquilo. abrindo o vídeo. Eu estava Beleza. sozinho aqui vendo um monte de quadrado preto. Cadê o Agradecer Vinícius? aí, pô. Ô, Ricardo, que isso? Eu que tenho que Queria agradecer. E agradecer nós, pela aula aí, pô. Parabéns aí pela exposição, um tema muito atual e muito importante, né? Para a gente, como servo do Jesus, poder refletir e poder colocar em prática, né? Esses ensinamentos aí. E tomar cuidado, né? Com as questões aí que às vezes a gente acaba se deixando levar
pelo bombardeio das coisas do mundo aí, né? Você acaba se levando a esse negócio de redes sociais, né, e tal. Você faz um desabafo, já gera uma polêmica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É muito difícil, né, Ricardo? A gente tem que estar sempre vigiando. E Deus abençoando nós todos, né? Porque sem a bênção dele, a gente não consegue dar esses testemunhos todos que a gente tem que dar. Ele tem que estar do nosso lado, nos sustentando, nos alertando. O Espírito Santo dentro de nós tem que estar nos levando a isso, né? Mas alguém queria falar alguma coisa? Confesso que estou orando desde já, viu, Lúcio? Ah, Por como é que vai ser a paz nos nossos grupos de WhatsApp da igreja no que vem, em época de eleição. Já estou orando ixi, desde já por isso. é uma preocupação grande que nós no Conselho temos, Ricardo. Tentar fazer com que nos grupos de WhatsApp, principalmente em épocas de eleições, que a gente lembre do que nos une e não do que nos separa, né? O que nos une é Cristo, é o sacrifício dele, é o sangue dele derramado na cruz. O resto, a gente não tem que levar para esses ambientes, não, porque só vai nos separar. E separa mesmo, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, né? Mas é difícil, no grupo social é difícil as pessoas deixarem de botar uma propaganda, aí o outro se sente alfinetado, retruca, é complicado. Na família da gente, às vezes dá confusão, né? Um defende um candidato, outro defende E outro. tem que tomar muito cuidado também com os famosos fake news, né? Em Ah, grupos de WhatsApp, principalmente. né? Eu confesso para vocês que hoje está muito difícil compartilhar qualquer notícia, a não ser que seja uma brincadeirinha, uma coisa assim, mas notícia séria está muito difícil compartilhar. Eu criei por hábito o seguinte: antes de compartilhar, eu boto aquela notícia no Google e pesquiso. Várias vezes eu já vi sites mostrando que é fake news. E como presbítero, eu às vezes tomo essa liberdade. Algumas pessoas, por exemplo, eu faço parte de um grupo da maturidade. As pessoas lá são pessoas mais idosas, não têm uma afinidade muito grande com a internet. Então, às vezes, a pessoa vai e publica uma notícia lá. Eu pego a notícia, jogo no Google, aí respondo: minha irmã, essa notícia já foi desmentida em tal site, não sei mais o quê, clica aqui embaixo para ela ver. Porque às vezes não é a maldade da pessoa, a pessoa se assusta, né, com a notícia. E a rede social é isso. Você é como se a pessoa parasse de pensar, né? Você não pensa quem é que está falando, né? Mas pedindo a Deus misericórdia, né? Minha mãe manda para mim, num grupo nosso da nossa família, espera alguém reclamar e depois ela passa para os outros. É uma boa tática. Vai pesquisar, a gente vai olhar e aí, mãe, não faz isso. Meu pai, algumas vezes eu fiz isso com ele também. Ele mandava notícia, só que ele mandava já para o grupo da família, né? Aí eu ficava o responsável por olhar. Aí eu olhava, mandava de volta: paizão, não é bem assim não, ó. Aqui está dizendo diferente, ali está diferente. Ele: ô, meu filho, ainda bem que você me falou. Bom, gente, vamos encerrar nossa aula. Foi muito bom a gente estar aqui com vocês hoje, tá? Espero que Deus nos abençoe durante essa semana. Todo mundo tomando cuidado com essa pandemia, todo mundo se cuidando, evitando contatos, evitando contágio, tá? Aurelinda, você pode nos dirigir em oração para encerrar? Tem que abrir o microfone. Deus, Pai, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos, por essa tecnologia, né? Podemos aprender mais do que é ser um cristão verdadeiro, pelas orientações. Obrigada, Senhor. E eu te agradeço pela vida do Lúcio, que traz essa palavra com tanto discernimento, e que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, a igreja que está espalhada por toda a terra, Pai, para que haja discernimento de Tua palavra, do que é sermos cristãos nesse tempo de pandemia. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos almoçar, né? Que a fome já deve estar grande. Tchau para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fique com Deus. E aí, Tati? Hein?
E aí, Rose? Murilo. Deus abençoe, gente. E esse menino lindo aí? Bom domingo. Bom domingo, pessoal. Tchau.